saber. Então, assim, ó, e direitos, Gabriel, desculpa, obrigações também, né? Obrigações. O brasileiro, sabe, sim. o brasileiro gosta bastante de direitos, ele não gosta de obrigações. Sim. Ah, quem gosta, né? Mas assim. Mas noção de cidadania é saber direitos e deveres. É direitos e deveres, é Isso cidadania. daí. Sabe o que eu tô fazendo de legal? Já aproveito para fazer a propaganda do canal. Ah. Galera que quiser se inscrever agora no canal Delegado da Cunha. É verdade. Eu tô soltando a cada 3 dias uma aula de cidadania de 10 minutinhos. Bacana. O que é a polícia? Qual a diferença da PM para civil? O que é a Constituição? Pra gente, conhecimentos básicos, não é pra gente humilde, é pra qualquer um, mas são conceitos básicos de direito que a pessoa tem que saber para entender o parlamento, o funcionamento do país, porque as pessoas não sabem. Não Então sabe, vocês, no Brasil. olha só, vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6º, artigo... Viu como é que militar fala? Não se debruçaram ainda. Mas é importante, sério, é importante para vocês, para a vida de vocês e também para os seus amigos, vocês explicar e também entender a motivação do trabalho da polícia, a motivação também da abordagem. Cara, isso iria fazer o Brasil muito melhor. Com certeza. Qual que é o artigo 5, no final dos contos? Então, é o direito à vida. Tu pega, são quantos? 53? Mais. São Por aí. 53, 55. Basicamente, é o que... São os seus direitos. Chama direitos e garantias individuais do Que indivíduo. você tem. Direito de ter uma casa, direito de ir e vir, liberdade de expressão, Direito liberdade do de Estado não entrar aqui e reunião, roubar suas A coisas. gente tem um direito de ter direito uma de casa? propriedade. Sim. Direito de ter sua propriedade. Ah, de ter propriedade. Ter a propriedade. Sim, não é todo mundo tem direito a uma casa. Não. Não. Direito de Entendi. ter a propriedade, o direito de se reunir, o direito de associação. Direito de se Então- manifestar, direito de se expressar. Quando a gente está aqui fazendo algumas críticas, né? O que garante é o artigo 5º, que é o direito de se manifestar. A gente vai para uma manifestação, direito de reunião, que não pode ir armado, que existe o salvo. O artigo 5º, o que tá falando? O artigo 5º ele traz todas as garantias do indivíduo perante o Estado. Então, assim, e na nossa Constituição, complementando, é o contrário, porque como a gente veio de uma ditadura, a nossa Constituição, antes dela falar da divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário e da divisão de competências entre a federação, os estados e os municípios, antes disso, ela já fala quais são os direitos do indivíduo. Por isso que chamam de Constituição Cidadã. Então a nossa Constituição ela é fortíssima. Ela começa já falando, você tem direito, ninguém pode invadir sua casa, você tem direito de ir e vir, você tem direito de reunião, que foram os direitos perdidos na época da ditadura do AI-5. Então assim, como é que um cidadão não sabe os deveres e direitos básicos que estão na Constituição? Aliás, tem muita gente que não sabe o que é tal de Constituição, né? Verdade. O que garante é vocês trabalharem aqui tranquilos, sem a polícia quebrar tudo, entrar aqui e fazer uma revista, do nada aqui. A polícia pode fazer isso agora? Só se tiver Agora um mandato, pode, né? porque tá todo mundo aqui dentro. Não, mas o que garante é o artigo 5º, entendeu? Porque faz limitações à abordagem ao trabalho policial. Então é bem importante vocês Saber. compreenderem. Não, eu acho que Vou complementar. O artigo 5º em relação à questão da casa, que ele falou. Assim, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar. Ninguém pode entrar na sua casa. Das 18 às 6 da manhã ou sem um mandado. Mandado, ordem do juiz, né? Mandato legislativo, vereador mandado judicial. Com D. Então o juiz dá o mandado e aí o policial pode entrar apresentando o mandado. Durante o dia. Durante o dia. Aí tem a exceção. Qual é a exceção? O policial pode entrar na casa do indivíduo a qualquer momento, de dia, de noite, se ele tiver certeza que está acontecendo um crime naquele momento, que é na situação de flagrante, ou para prestar socorro. Isso. Então, assim, o que ele tá falando? Aqui é o estúdio de vocês. Então, assim, a polícia para entrar aqui nesse momento agora, ou com um mandado de um juiz, ou tendo certeza que estava acontecendo um crime nesse momento, eles podem entrar. E o mandado, é interessante ressaltar, né? Que é apenas durante o dia. O STF já pacificou esse tema, né? O dia é 6 da manhã, 6 da... Das 6 às 18. 6 às 18. Ou do clarear. Entendi, você nunca pode ter um mandato pra entrar de madrugada Não na casa do existe, cara. Não existe. Não existe. Uma vez um policial me ligou, 3 anos de existe delegado, né? Aí eu era chefe do Guai de Santos, 70 polícia. Eu sou professor da faculdade de Direito da Uni Santos, dou aula, mestrado. E aí, já era professor universitário. Ô, doutor, fala.
tô aqui na favela tal, naquela investigação de sequestro, 3 da manhã, eu tô aqui na porta da casa dos caras. 3 horas, tá tudo aqui dentro. Falei, mas eles estão cometendo crime? Tem flagrante? Não dá pra saber. O senhor pode dar autorização pra gente entrar? Tá doido? Eu falei, ô, queridão, eu falei, nem a Constituição dá, tu quer ligar 3 da manhã, validar a tua entrada no meu Pega um nome abuso de e eu que autoridade. vou pra cadeia. Eu falei, vai dar um rolê, volta de manhã com o mandado. Mas é bem sério mesmo, a nova redação de lei de abuso de autoridade. Opa! Ele vai para um PAD, né, um procedimento administrativo, e acaba a carreira dele. Tudo que... tem 14 anos de 16 16 anos de delegado. Pô, parabéns, irmão. Chegou Sim, cedo, hein? Desde 26. E 26 antes eu era oficial do anos? Exército. Eu sou oficial da Reserva do Exército, sou o primeiro tenente de infantaria. Sua vida sempre foi servir e proteger. Eu era atleta de judô, Bacana. lutador de judô, aí fui parar no Exército, você sabe das histórias tristes, né? Aí do Exército eu caí na polícia. Ficou o quê? 6, 7 anos? 6 anos, né? CPOR? Infantaria, CPOR. Pô, que legal. Mas 6 anos na infantaria. tropa. Na tropa. Meu filho aqui, eu casei com a mãe dele, a gente separado já, mas na época nós dois servíamos no quartel. A mãe dele era tenente médica do quartel e eu era oficial de infantaria. Pô, bacana. Ah, o cara pegou a médica pra coxambrar. Aí. O único esperto que tinha no quartel era o Igor lá no Forte do Leme, né? O único. O que ficou cortando grama. único Não sabe o malandro. que ele fazia no quartel? Ficava cortando grama na casa do Ele subcomandante. Era o melhor atirador da história. Atiradores, Eu tenho até hoje diploma do melhor Ele atirador. ficava cortando a grama da casa do subcomandante. Mó rabudo isso aí, cara, mas é verdade. Ah, é verdade. Mas é rabudo. Aí o cara coxambrou como? Não, vou ali namorar Não. a médica. Vou te mano. falar, Pô, com todo respeito, Pra os ficar militares doente, da né? EB é difícil conseguir aconchambrar, meu irmão. A rotina Não dá é pesada. pra coxambrar. O Rotina é pau pesada. tora. O pau Eu passei tora. pra polícia com 19 anos. E a polícia do Rio é uma polícia bem diferenciada, né? Pela natureza do serviço. O que vocês acham, conversando agora, vocês dois, que tem as maiores diferenças entre as polícias de vocês? Acho que o terreno, né? Geografia. Eu acho que bastante. Duas questões que eu vejo: terreno e tipo de crime. Verdade. Eu acho que o Rio é muito mais direcionado para o tráfico de drogas, muito mais. E o São Paulo é muito mais direcionado. Tem o tráfico também, mas aqui tem um tráfico local e um tráfico internacional que passa, mas tem muito roubo em São Paulo. Tem muita, a gente tem quadrilhas de ladrões aqui. Se a gente pensar em termos de crime, né, de maior qualidade para praticar crimes maiores, roubos maiores de banco, carro forte, tal. O GAT ainda tá debruçado nisso? O Da GAT, Polícia Militar? O GAT ele vem se a gente tiver uma negociação com refém. Tomada de refém, GAT. Mas se não, não. Senão... O GAT lá no Rio de Janeiro é operação em favelas. Lá no Rio de Janeiro. Não, aqui o GAT ele é para operações de resgate, negociação de refém. Chega, Negociação de reféns, agora no Rio de Janeiro, apenas o BOP faz. Tem os negociadores. E o COR e o BOP fazem praticamente a mesma coisa, cada um toca a sua operação. Sinceramente, o trabalho é um pouco diferente. O CORE, querendo ou não, é uma polícia judiciária. Polícia Civil, vai estar com mandado, vai ter justamente. O COR vai fazer as operações do jeito que eu faço, já com mandado, Sim, levantamento. sim. O BOP não. O BOP é o seguinte. Virou, Não tem mais jeito. chegou. Não tem mais jeito. Não tem mais pra quem gritar, não tem mais pra quem ligar. Chama o BOP. Tem que respeitar o BOP, irmão. Tem que respeitar o BOP. Meu irmão, tem que respeitar o BOP. Tá Não, vendo? os caras- Irmão, tem que respeitar. Nunca serão. Nunca serão. Qual é? Delegado, Nunca serão, não tenho nem dúvida. eu já... O curso lá, o estágio deve ser fortíssimo. Algumas operações, porque eu sempre trabalhei com o PP, né? O PP é favela. Favela e as piores favelas do Rio de Janeiro. A gente já precisou do BOP. E quando a gente estava precisando do BOP é porque o mundo estava se acabando de você... Tu lembra de uma situação? Lembro de algumas. Tem alguma que você pode contar? Algumas é foda, caralho. Com uma no Complexo da Penha. Lá eu acho que é um dos piores morros do Rio de Janeiro, que policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial do terreno. Dentro da favela? Dentro da favela, lá no Buda. Policial baleado, a gente não estava conseguindo tirar o policial. Os vagabundos conseguiram mapear todo nossa base, porque é muito fácil, né? A gente fica parado na UPP. Eles já sabem a nossa ordem de policiamento, é tudo vazado. E o policial perdendo sangue, podendo morrer, e a gente não conseguindo tirar o policial da favela. Daí o BOP foi acionado, resolve rapidamente. Como que é? Como que é o BOP sendo acionado? Você tava lá no meio da favela junto? É isso? O PP, você tá dentro, no miolo da favela. Você tava na não base fica... mesmo de operação. Você não tava, tipo, fazendo alguma missão, não? É porque tem missão diária, né?
Porque a gente sai do território, volta pra base, que é no miolo, e vai para um território dentro da própria favela que é mais hostil, entendeu? Que é a ordem de policiamento que tem, que o oficial manda. E nessa ida e vinda, a gente teve um policial baleado e ficou muito ruim de tirá-lo ali do ambiente, que era um ambiente hostil, não tínhamos munições suficientes, não tínhamos fuzil suficiente, o BOP foi acionado. E como que chega o BOP numa situação dessa? Chega chegando, caralho. Chega daquele... Ninguém sabe de onde vem, quem chama, ninguém sabe de onde vem, quem chama e como que acaba, porque os caras são sinistros. Caralho. Os caras são sinistros. É tipo o filme mesmo? Porra, pior. Bem pior que o filme. Muito pior. O Já que filme é romântico. eu escutei Filme- essas filme é perguntas romântico. algumas vezes e eu fico, O filme cara... é romântico. caralho, que esquisito É uma essa realidade, pergunta. sim. Mas o serviço do BOP... Cara, o BOP entra no Complexo da Maré. Você tem noção o que é Complexo da Maré? Não. O que é o Complexo da Maré? É o núcleo do Comando Vermelho. Ali é o coração do Comando Vermelho, onde o Coronel Ibis conseguiu adentrar. Só Deus sabe como, o Super Ibis. Para o BOP entrar ali, meu irmão, o Exército... tivemos alguns episódios, né? Que o Exército tomou muito tiro ali. Tiveram soldados ali baleados, mortos. E o BOP consegue adentrar naquele território ali, que é totalmente desfavorável. É uma outra realidade, assim, bem... o pessoal fica bravo quando nós comentamos isso, mas o crime no Rio de Janeiro, eu acho ele muito mais agressivo do que Muito. em São Paulo. Eles têm uma realidade lá que o cara, ele para manter a posição e atirar e manter a posição. O cara no Rio de Janeiro, quando eles estão numa posição de comandamento e tal, ele não é aquele tiro para fugir, dá 2 tiros para ganhar uma fração de segundo e fugir da polícia. Não. Ele para ali com o fuzil, mira e ó. Qual é a principal diferença? Isso é Rio. Eu não Ele tem vejo munição isso... infinita. Aqui não, cara. Aqui eu nunca passei por isso. Eu tenho 16 anos. Eu não sei nem quantas operações, enfim. Mas assim, eu nunca cheguei e peguei segurar a posição numa favela, numa quebrada, numa operação. Lá só tem isso. O máximo que a gente pega aqui é você estar numa investigação de uma quadrilha de roubo a banco. Acabaram de roubar um banco, 10 caras, tal, você tá na bota. Eles estão numa casa fazendo a divisão de dinheiro e armas. Eu tô com investigação, com informação, vou chegar ali, vão segurar, vão tentar segurar. Mas é diferente deles. A situação que acontece com ele pode acontecer num dia de ronda normal. Ele sai para fazer a ronda ali no complexo lá pra Penha, né? Pá, vira daqui, vira dali, No tempo da Penha. entra num lugar ali, começa a tomar, um amigo dele toma. E lá, qual é a Não tá diferença? Você tá entendendo? Eu não vejo isso vou nos sabendo. livros. No Rio não. No Rio o cara sai para trabalhar, ele pode ter uma troca a qualquer momento. E não uma troca para a fuga. Uma troca que o cara vai segurar a posição e querer matar o policial, cara. Qual é pau. Qual é a principal diferença do PCC para o Comando Vermelho? Eu não vejo isso nos livros. Pela minha experiência, o PCC é uma facção. O Comando Vermelho é uma seita. Ah, é? O Comando Vermelho, os seus soldados, a maior honra deles é morrer pela facção. Entendi. O Comando Vermelho se tornou uma religião. Que O Comando doideira. Vermelho É. eles morrem pelo ideal. Eles morrem pelo bonde. A gente está chegando. A gente vai encurralar os vagabundos. Vai vir um moleque de 17, 16 anos de fuzil, vai sair do abrigo, vai trocar tiro com a gente até morrer pro bonde passar. Pro chefão dele passar. Você já viu isso em diversos áudios, vídeos. Vários. O soldado do Comando Vermelho, ele dá a cara pra morrer, ele tá tomando tiro, tá quem tá tomando, e você chega perto dele. Mas É minha honra. eu vou. O troféu, a honra da guerra é morrer pra eles. Que loucura, É sinistro. eu não sabia que era assim. É uma seita, cara, o Comando Vermelho. Tem noção disso? Tenho, mas discordo um pouco. Que assim, um pouquinho, bem pouco. Tem essa questão, tanto o Comando Vermelho quanto o PCC, assim. O PCC, ele é posterior ao Comando Vermelho e o PCC tem um estatuto escrito, definido, 1990. com Que isso? regra. Tem. Daqui a pouco a gente conversa disso. Que viagem, com regras, tem a mano. questão financeira. O PCC tem mensalidade e tal. É uma organização criminosa com receita, que o Comando Vermelho não tem. Só que o que acontece que eu vejo no Rio, na minha opinião, o soldadinho do Comando Vermelho, lá do 3º Comando, pela violência que já é no Rio, quando ele pega um fuzil, quando ele quer ser soldado, além dele morrer de paixão pela merda que é o Comando Vermelho, se ele tá com um fuzil na mão, ele tem que segurar o bonde. Entendeu? Os polícias estão subindo, o patrão do morro tá aqui, tem 5 caras em volta do patrão. E lá 2 dias atrás ele falou, não, eu já sou bichão, eu quero um fura porque eu aguento.
ele que segure. Porque se ele não segurar, os caras matam ele. Então tem uma parte da seita, mas tem uma parte, é isso que eu tô falando, que também se ele não fizer aquela função de pular na bala e ele tiver naquela função, o crime mata ele. Não existe honra entre os bandidos. A honra deles é morrer pela facção, que é uma seita, pra mim. É algo muito além de uma organização criminosa. Tanto Quem é o líder do Comando Vermelho? Tem vários. São vários? É diferente, as facções são diferentes. Eu recomendo para todo mundo aí que estiver assistindo, pesquisa na internet aí uma revista super interessante que fala sobre facções criminosas, Comando Vermelho, Terceiro Comando, o ADA, Família do Norte, PCC, explica as origens, é bem simples para qualquer um. E assim, eu acho o PCC uma facção muito financeira, muito ligada ao tráfico internacional. Não é que romperam em 2017 racharam, tão o brigadinhos. PCC e o Comando Vermelho Estão de mal. Quebraram a Por causa de parceria. dinheiro, né? Caralho. Também. Mas qual foi a motivação? O Comando Vermelho quer guerra. O PCC não quer guerra. A maior motivação que a gente vê que o Comando Vermelho, ele não utiliza o modus operandi do PCC. Tanto é que o Comando Vermelho sustenta na base, na posição de comandamento, né? Porque no Rio de Janeiro eles estão na posição de comandamento, porque eles estão em cima e eles morrem. E eles não negociam. Eles querem guerrear. Tem uma outra... O PCC não. O PCC atira para fugir em boa parte dos casos. Obviamente que cada caso concreto é um caso concreto. Uma outra grande diferença é assim, o PCC ele é totalmente hierarquizado. Tem posto tal, o chefe é fulano. É uma empresa, tá montado. No Comando Vermelho você tem vários chefes. Eu sou Comando Vermelho, sou patrão, mas sou dono do Morro A. Isso. Eu sou Comando Vermelho, sou padrão, mas sou dono do Morro B. Entre esses dois não tem hierarquia. Se esses dois fossem da facção de São Paulo, ia ter tem hierarquia. Então chega num nível do Comando Vermelho que você não tem hierarquia e aí eles lutam por irmandade mesmo. Não é à toa que no Salgueiro, ano passado, estourou uma guerra gigantesca, porque o dono do morro, que eu não tenho que ficar falando aqui, dando holofote pra ele, ele queria trocar o seu gerente não quis, tomou o morro, trocou de nome, pulou de facção, estourou uma guerra, meu irmão, que centenas de mortos. E quem que sofre mais com isso? A população de favela. Imagina agora, o porteiro, a manicure, o cara tava ali, professora. O cara decidiu que ele queria entrar em guerra e pau no cu. Porque ele não queria ceder. Porque ele fala pra favela, olha só. Tá bom, vamos lá, 2N. Sou o dono. 2N falava, sou o dono. Mas ele não era o dono. O dono estava preso. O dono estava saindo da prisão, recebeu uma condicional. Na hora de desenrolar, não quis entregar o cargo. Mudou de facção, virou 3N, saiu do Comando Vermelho, foi pro Terceiro e estourou uma guerra. Não existe um comandamento central mesmo no Comando Vermelho. Não é igual o PCC, como o delegado falou. Não tem hierarquia, não tem... eles... O cara, eu sou dono... É Game of Thrones, sabe? É medieval. Eu sou dono do Morro 1 e do 2. Aí aqui tinha um dono do Morro 3 forte, só que ele foi preso e tem um prego que substituiu. Esses dois se juntam para invadir esse território e tomar. E ainda o Estado tem que vir em cima controlar isso. Você tem a guerra entre as facções no Rio, a guerra do Terceiro Comando com a ADA, com o Comando Vermelho. Sim. Aí tem em cima disso a milícia e depois é a polícia. Que de milícia, olha só, milícia, até refutar, né? É um pensamento do Brasil, que milícia não vende drogas. A maior milícia hoje do Rio de Janeiro é do ECO. O ECO não foi policial, o ECO não é policial, pegou o comando do seu irmão, Carlinhos Três Pontes, que herdou da Liga da Justiça, que tinha, assim, alguns policiais. Mas hoje a milícia nada mais é do que outro tipo de facção horrível, que, além de vender drogas, pega o gás, você só pode comprar o gás com ele. A luz, você tem que dar uma taxa para ele. Se você tiver um comércio, meu filho, 2, 3 pau semana, a depender do seu comércio. Água, só compra com ele. E se você não fizer conforme ele manda, é a taxa de segurança. Segurança para não te matar. Acabou. Não pagou a taxa, teu comércio é roubado. É foda, né? Aí você manda de novo. Aí o comércio foi roubado 3 vezes, tu fala, porra, eu quero pagar a taxa. Como vai parar de ser roubado? Ó, que coisa, molecão. É foda, né, cara? Cara, Rio de Janeiro realmente é um lugar... Pô,